Bom dia a todos. Nosso trabalho de educação física é sobre a arte marcial do Kung Fu e sobre seus fundamentos. Também chamado de Wushu ou Kuoshu, o Kung Fu é uma arte marcial chinesa que possui mais de 1500 anos, cujos movimentos de defesa e ataque têm inspiração, de acordo com o Instituto do Kung Fu, nos movimentos dos animais na natureza, como o tigre, a garça, a cobra, o louva-a-Deus e outros mais. O termo arte marcial ou arte da guerra tem origem ocidental latina, quando na Roma antiga o deus greco-romano da guerra Marte, também chamado de Ares, ensinou a técnica de luta ao ser humano. Na Roma, eram artes militares que ensinadas aos homens, de acordo com a legião que atuava no exército do império, para o confronto direto ou corpo a corpo. A história do Kung Fu. Não existe uma data certa para dizer quando o Kung Fu surgiu na China. Porém, estudiosos acreditam que por volta de 4.000 anos atrás ele tenha nascido. Sabe-se que nos seus primeiros anos de vida, essa arte marcial era bastante utilizada nas guerras internas chinesas. O registro mais confiável que existe já é de mais de 2.000 anos depois, em 1122 a.C., quando os guerreiros da dinastia Zhou da China Ocidental derrotaram o monarca da dinastia Shang utilizando a técnica chinesa. A partir deste episódio, muitas guerras foram travadas, tendo como base o Kung Fu. Entre os anos de 480 a 211 a.C., ela foi utilizada durante os estados guerreiros, logo após este período até 206 a.C. Foi a vez das dinastias Qin se utilizarem o Kung Fu. As dinastias subsequentes também continuaram a usar a arte marcial, como a dinastia Han, entre os anos de 206 a.C. até 220 d.C., a dinastia Jin entre 265 d.C. até 439 d.C. e as sequentes dinastias do Norte e do Sul, entre 420 d.C. a 581 d.C. Ao longo desses processos, o Kung Fu foi desenvolvendo algumas das suas maiores características, que é a imitação dos movimentos e comportamentos dos animais. De acordo com o site especialista Lutas Artes Marciais, eles foram adaptados ao homem e ao seu estilo de lutar. Daí o motivo de existirem vários estilos de Kung Fu, com nomes de animais como macaco, garça, louva-a-Deus, tigre, leopardo e entre outros. Outra característica forte do Kung Fu, desenvolvida ao longo da sua história, é o controle sobre a respiração, uma premissa muito utilizada em todas as técnicas orientais. Como já dito antes, o Kung Fu é baseado em diferentes animais, como o tigre, a pantera, a garça, a serpente e o dragão, formando o Choi Light Foot, e o louva-a-Deus formando o Tong Long. A primeira delas, e a mais citada, é o aumento da concentração. O praticante do Kung Fu aprende a controlar sua respiração e pensamentos para atuar como um todo durante a luta. Prestar atenção aos movimentos e próximos passos do combate faz toda a diferença no Kung Fu. O Kung Fu pode ser visto como um poderoso método de autodefesa, contudo, seu maior mérito está na sua filosofia e nos benefícios que proporcionam algumas das suas características. As técnicas do Kung Fu, na verdade, se concentram na defesa e não no ataque. A prática é um ato de fé e de resistência, que permite aperfeiçoar o corpo, a moral, o caráter e a disciplina mental. O corpo do indivíduo não pode agir sem a interferência da mente, e essa deve ser orientada a acalmar o espírito. Esta é a essência do Kung Fu, pois une a mente, o corpo e o espírito. Filosofia do Kung Fu e a cultura chinesa. Harmonia.
Essa é a palavra-chave quando se pensa em Kung Fu. Na cultura chinesa, a harmonia é o simbolismo mais forte e conhecido existente. Para apresentar esse significado, muitos usam o Yin e Yang, onde o preto representa o mal e o branco o bem, sendo que ambos existem por si só, mas também existem um dentro do outro, e isso é a harmonia. A harmonia é buscada pois o Kung Fu não busca apenas o estímulo físico, mas também busca trabalhar a mente daquele que o faz. O Kung Fu busca o foco na mente de modo que é possível fazer muito mais do que coisas só com o corpo, já que nessa filosofia o corpo e a mente são extensões um do outro. Se você já viu algum vídeo na internet que mostra um lutador de Kung Fu partindo um tijolo ao meio com um único golpe, saiba que isso pouco tem a ver com a força, mas sim com canalizar a energia da mente para lhe dar o poder de concentrar a energia em uma única ação. Por isso é possível partir um objeto duro. Sem essa filosofia do Kung Fu, isso não poderia ser possível. Olá pessoal, meu nome é Jonas Bravo e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os benefícios do Kung Fu. É uma arte marcial chinesa e de cara você já pode ver que ele tem um benefício de trazer bem-estar físico e mental. O que acontece é que você treina uma atividade física e isso traz muito benefício para o seu cérebro. Então se você está estressado, o seu corpo ele passa a funcionar pior. Na antiguidade a gente vivia no campo, né? Éramos nômades coletores. Então você estava sempre com essa ideia de eu estou estressado, aí depois eu consigo o alimento, eu consigo escapar do perigo, então você vai ter uma tranquilidade depois. Basicamente você vai ter ali adrenalina na hora que surge o perigo, na hora que você precisa fazer um esforço a mais, e depois quando você consegue escapar desse desafio, você vai ter uma liberação de endorfina. Isso é muito importante para manter o equilíbrio neuroquímico do seu cérebro. Por isso, qualquer exercício físico vai trazer esse benefício. Para o nosso corpo é como se você estivesse fugindo de um tigre e aí depois você tem a recompensa, né? Que é quando a atividade física acaba e aí você pode relaxar, você pode aproveitar aquela sensação de bem-estar. Então, o primeiro benefício do Kung Fu é o próprio benefício, né, que qualquer atividade física pode te trazer, seja uma natação, seja musculação ou crossfit. Então, qualquer atividade vai te dar esse benefício. Agora, o Kung Fu tem algo a mais, que é uma ideia de treinamento mais profundo da concentração também. Então, quando você treina Kung Fu, você vai fazer vários exercícios que eles são focados, né, no fortalecimento do corpo, mas em geral eles vão estar dentro de uma sequência, dentro de alguns padrões específicos que você tem que seguir. Então você não tem que se preocupar somente em fazer um movimento rápido ou forte, mas você tem que saber exatamente o ponto de fazer com que o corpo fique relaxado e depois enrijecer o corpo. Isso vai dar mais potência para o seu golpe? Vai, mas ao mesmo tempo vai exigir mais trabalho mental. Depois que você evolui, você já não está fazendo só básicos, você vai estar fazendo formas também, que são sequências de movimentos pré-determinadas e que tem que ser feito de uma forma muito específica. E aí você trabalha a sua coordenação motora, já que os movimentos são muito complexos, e também trabalha a sua memória, trabalha a sua capacidade de pensar muito rápido, porque você tem que fazer um movimento rápido, seguir uma determinada lógica e ainda por cima trabalhar o seu ritmo durante ele e manter o seu fôlego. Então tudo isso vai trabalhar o seu poder mental, vai trabalhar a sua coordenação motora, vai trabalhar o seu equilíbrio. E para finalizar nosso trabalho, nós temos a apresentação do nosso Padlet, que já começa com a legenda: aprenda tudo sobre a história e as características do estilo de luta Kung Fu. Passando da legenda, nós temos a introdução, que é um breve resumo da história e das características do Kung Fu em si. Passando aqui, de todos os tópicos, nós temos a avaliação, que você pode dar de 1 a 5 estrelas e também comentar se quiser. Passando a introdução, nós temos a história, que são basicamente todos os parágrafos que o Vinícius falou durante a história do Kung Fu. Basicamente, todo o Padlet foi montado com base nas falas, então ele é praticamente igual à nossa apresentação. Passando da história, nós temos as características e a filosofia do Kung Fu e a cultura chinesa. Nós também deixamos um tópico para a apresentação, que assim que esse vídeo for finalizado, nós vamos postar ele no YouTube e colocar o link aqui. Passando a apresentação, também nós temos as 2 dicas de vídeos. O primeiro deles é o vídeo que estava passando durante a história, que ele, se eu não me engano, ele tem uns 15 minutos e a gente deixou só 3, porque a história do Kung Fu é muito densa e não caberia nesse trabalho. Então, por isso, nós deixamos ele aqui para quem quiser curiosidade e quiser se aprofundar no assunto.
Passando dele, nós temos também o vídeo sobre os benefícios do Kung Fu à nossa saúde. Ele tem uns 7 minutos e a gente só conseguiu colocar 2 porque nós tínhamos somente 20% do tempo. Então a gente colocou as melhores partes que a gente achou e deixou aqui para quem quiser se aprofundar também. E para finalizar, nós temos os integrantes. A gente não tinha muita coisa para colocar nesse Padlet, então é isso. Bem, é isso. Muito obrigado por ouvir o nosso trabalho, que foi feito por Alan Nunes, Vinícius de Mello, Gustavo Anselmo, Lucas Wigner e Alisson Santana.